Pergunte ao doutor. Oferecimento Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. Urque Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Fábio Cancelier. Clínica Integrada. E Doutor Eduardo Martins. Transplante capilar. Restaurando sua autoestima a cada fio. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor através das nossas plataformas digitais, o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você, o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve, toda semana uma entrevista inédita para você. Estamos em nome de Hospital São José, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, Urque Diagnósticos, Laboratório Búrigo, Fábio Cancelier, Clínica Integrada e Dr. Eduardo Martins, Transplante Capilar. A doença de Parkinson atinge cerca de 200 mil pessoas no Brasil e aproximadamente 1% da população mundial com mais de 65 anos. Sem cura até o momento, é frequente motivo de estudo de nossos cientistas, além de importante motivo de preocupação de pacientes e familiares. Contudo, embora ainda não haja uma solução efetivamente resolutiva, os avanços da medicina permitem tratamentos e intervenções cada vez mais eficazes para reduzir a progressão e os danos causados. Muito bem, o assunto de hoje no programa Pergunte ao Doutor, Parkinson, e eu converso com a doutora Brunella Pupo, ela que é médica neurologista. Doutora Brunella, seja muito bem-vinda ao Pergunte ao Doutor, é um prazer falar contigo. Obrigada pelo convite. Doutora Brunella, o que é a doença de Parkinson e por que ela ocorre? Então, a doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa que atinge um lugar muito específico do cérebro, que é uma região do mesencéfalo que a gente chama de substância nigra. É importante saber onde fica essa substância, porque lá no diagnóstico nós vamos procurá-la em alguns exames de imagem. Essa substância produz a dopamina, que é o principal neurotransmissor do movimento. Então, ele facilita alguns movimentos e as pessoas que têm essa alteração neurodegenerativa acabam perdendo a substância nigra, consequentemente perdem a dopamina e ficam restritas ou com algum distúrbio do movimento. Agora, doutora, quais são os sintomas que caracterizam a doença de Parkinson? Parkinson é uma doença de predomínio clínico. A gente tem alguns critérios diagnósticos e sintomas cardinais. Então, como a maioria das pessoas conhece, a gente tem o tremor que geralmente acontece assimétrico, então predominante de um lado do que do outro. Também se tem a bradicinesia, que significa a lentidão dos movimentos, o paciente fica com mais dificuldade no andar, no se virar da cama, para mudar de esquerda para direita, a gente pode ter alteração também. E a rigidez. Então, fica mais difícil para o paciente fazer qualquer movimento por conta das articulações ficarem mais limitadas no movimento. Esses são os cardinais, então é imprescindível que a gente tenha algum desses. Depois a gente vai ter os que são acessórios, digamos assim, que daí seria a alteração do sono REM, a pessoa tem um sono mais agitado, a pessoa pode ter outros distúrbios associados psíquicos ou psiquiátricos, dentre vários outros que podem acompanhar. Agora, doutora, isso significa que a pessoa que tem o Parkinson, então ela vem acompanhada do tremor e dessa lentidão. Exatamente, Parkinson não é só tremor, que é uma coisa que a gente pensa muito, Sempre né? associa, né? É o tremor, né? Uhum. Não, tem muito mais sintoma por trás, inclusive a doença pode começar a se mostrar 20 anos antes do diagnóstico ser feito. Então, por isso é importante o acompanhamento, né, com o neurologista a qualquer suspeita do diagnóstico. Doutora Brunella, há algum exame que faça o diagnóstico da doença de Parkinson? O diagnóstico é essencialmente clínico, então só pela conversa com o paciente, o exame físico bem feito, a gente consegue fechar o diagnóstico. Mas quando se tem dúvida sobre um diagnóstico diferencial, por exemplo, alguma medicação que pode estar induzindo a um tremor e a uma rigidez,
ou algum outro distúrbio neuropsiquiátrico, a gente pode usar a mão dos exames complementares. Aí entram os exames de imagem, que, como eu tinha falado, buscam aquela substância negra. A gente pode ter a ressonância com a pesquisa e análise do nigrossomo, que é aquela regiãozinha da dopamina, o Doppler transcraniano, que vê a rarefação dessa região, e também a cintilografia, que é o Trodart, que é um exame que vai avaliar também essa regiãozinha ali, que caso esteja alterada, vai aparecer de menor tamanho, né? E doutora, como evolui a doença de Parkinson? Então, como eu tinha comentado, a doença de Parkinson ela pode mostrar alguns sinais há 20 anos antes do diagnóstico ser completo. A pessoa pode ter distúrbio do sono REM, que é quando a gente tem aquela fase mais profunda do sono, a pessoa apresenta gritos ou movimenta-se muito, então tem um sono diferente do habitual do que a gente conhece. Pode ter alteração do olfato, então sente menos odor do que as outras pessoas. A constipação, que já é um sinal de diminuição do movimento, né? No caso, o trato gastrointestinal. Então, a pessoa geralmente já é constipada há anos. E também as alterações neuropsiquiátricas. Então, pode ter ansiedade, depressão, isso tudo 20 anos antes da gente ter a doença diagnosticada. Mais próximo da doença, né, e do diagnóstico, a gente vai ter os sintomas cardinais, que daí seriam aqueles que a gente já falou previamente. O tremor, a rigidez e a lentidão dos movimentos, que seria a bradicinesia. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica neurologista, a doutora Brunella Pupo. Estamos falando no programa de hoje sobre Parkinson. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Rápido intervalo comercial e a gente já volta a falar mais sobre esse assunto. O que você vê quando olha para o Hospital São José? Qualidade, tradição e décadas de cuidado com a saúde. Além da experiência, o hospital se diferencia pelo moderno centro cirúrgico, um espaço amplo, seguro e com equipamentos de alta tecnologia para realizar das mais simples até as mais complexas cirurgias, aliado aos melhores profissionais e com sala confortável para a recuperação completa do paciente. Hospital São José, completo e inovador para acolher você. Esse esporte é fantástico para a saúde. O ciclismo melhora o fôlego, reduz colesterol, controla melhor diabetes e hipertensão, não causa impacto articular, melhora o retorno venoso pelo trabalho das panturrilhas, funcionando como um coração auxiliar. É uma forma saudável para emagrecer. Que bom, né? E acima de tudo, proporciona um bem-estar incrível. Agora um conselho, mantenha sua bike com boa sinalização e manutenção para evitar acidentes. E use sempre o capacete. Ô vó, quando que a gente pedala, o que acontece? A nossa saúde e a do planeta andam juntas. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quando tudo ainda faz parte de um sonho, eu inicio minha jornada. O tempo passa e a alegria invade o ambiente. E a cada passo, em cada fração de segundos, eu estou presente. Eu cresço e me desenvolvo como um milagre da vida. E com esse crescimento, o que encontro são novos desafios, emoções, preocupações, realizações e a certeza de que a vida é agora. E se não conhecemos o amanhã, precisamos cuidar daquilo que é mais precioso: nossa saúde e as pessoas que amamos.
Um dia tem 24 horas. E se elas não serão as mesmas por toda a vida, precisam ser bem aproveitadas e vividas com excelência, sem perder o humor e a esperança, e ver que no final tudo foi um grande espetáculo. Eu sou o coração. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a médica neurologista, a doutora Brunella Pupo. No programa de hoje estamos falando sobre Parkinson. Doutora Brunella, quem pode ter Parkinson e qual a relação da doença com a faixa etária que normalmente o Parkinson se manifesta? Todo mundo pode ter Parkinson. A gente tem alguns fatores de risco que fazem com que a pessoa tenha maior predisposição a ter essa doença. E um dos fatores de riscos mais importantes é a idade. Então, pessoas que têm mais de 65 anos têm mais probabilidade de apresentar o Parkinson. Isso acontece porque conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo envelhecimento do DNA, literalmente. E assim as mutações genéticas podem acontecer. Bem, doutora, existe então essa faixa etária mencionada pela doutora, mas não significa também que uma pessoa jovem não possa ter, né? A exemplo disso, o Michael J. Fox, do filme De Volta para o Futuro, né, teve o Parkinson muito cedo, né, doutora? Geralmente, então, a gente tem algumas apresentações precoces de Parkinson, por isso que é tão importante o diagnóstico diferencial. Várias doenças genéticas parecem Parkinson em pessoas jovens e não necessariamente são, e essas são as que têm mais correlação genética. Doutora Brunella, e quando devo procurar um médico especialista? Então, sempre que a gente tem dúvida no diagnóstico. O principal diagnóstico diferencial que é feito no consultório é quanto ao tremor essencial. Então, o tremor essencial é um tremor que geralmente é simétrico, tem as duas mãos, né, com tremor ou pés que seja. Ele não é inibido com a vontade da pessoa, então ao tomar um copo de água ou escrever, a mão fica trêmula, diferente do Parkinson. O Parkinson tem um padrão mais assimétrico e a pessoa consegue inibir o tremor em alguns momentos. Doutora Brunella, agora me diga uma coisa, como é que a família percebe se algum membro tem essa predisposição para o Parkinson? A gente consegue observar o tremor como um sintoma muito preponderante, até porque é aquele que visualmente a gente, né, nota com mais facilidade, mas também o idoso pode aparecer com quedas, dificuldade para manusear objetos, lentificação nos movimentos, que são aqueles sintomas cardinais. E bem lembrado da família, o apoio da família e o cuidador que vai estar com o paciente que tem o diagnóstico de doença de Parkinson também tem que ser cuidado. Ele tem que ter noção de quais serão os próximos passos, saber quando intervir, quando que terá que voltar antes no neurologista. Então é importante que a população fique bem esclarecida quanto aos sinais e os sintomas do Parkinson. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica neurologista, a doutora Brunella Pupo. No programa de hoje estamos falando especificamente sobre Parkinson. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor. Aproveita, vai lá e te inscreve. Toda semana uma entrevista inédita para você. No próximo bloco, a gente vai falar então de alguns tratamentos para o Parkinson. A gente já volta. Esse esporte é fantástico para a saúde. O ciclismo melhora o fôlego, reduz colesterol, controla melhor diabetes e hipertensão, não causa impacto articular, melhora o retorno venoso pelo trabalho das panturrilhas, funcionando como um coração auxiliar. É uma forma saudável para emagrecer. Que bom, né? E acima de tudo, proporciona um bem-estar incrível. Agora um conselho, mantenha sua bike com boa sinalização e manutenção para evitar acidentes. E use sempre o capacete. Ô vó, quando que a gente pedala, o que acontece? A nossa saúde e a do planeta andam juntas. O que
Quem nunca deixou suas autorizações de exames numa gaveta e esqueceu de realizar? No Centro de Especialidades Médicas do Hospital São José, sua saúde e seu tempo são priorizados. Um espaço de acolhimento onde seu bem-estar é fundamental. Uma entrada exclusiva tomando todas as medidas e precauções necessárias para atendimento dos pacientes. Voltado para atender às suas necessidades de saúde num só lugar. Você faz sua consulta e já realiza seus exames, tudo no mesmo local. Mais de 25 especialidades, pequenos procedimentos, exames de alta complexidade, exames laboratoriais. E se houver necessidade, você terá todo o suporte hospitalar. Agendamento prático e rápido via WhatsApp ou pelo chat do site. Agora ficou mais fácil cuidar de você sem deixar para depois. Bem-vindo a Dom Pettini, o lugar onde estilo e autenticidade se encontram. Com 3 unidades localizadas em Criciúma, estamos sempre prontos para cuidar do seu visual. Nossa equipe altamente qualificada e apaixonada garante cortes de cabelo e barbas impecáveis e alinhados com seu estilo. Seja você também um cliente satisfeito. A Dom Pettini oferece planos de assinatura mensais para garantir que você esteja sempre com o visual em dia. Dom Pettini, o seu estilo você encontra aqui. Quando a gente forma em odontologia, né, a gente é treinado para ser dentista, né? Mas quando você sai, a realidade do mercado se torna outra. Eu estava num processo de expansão do consultório e surgiu essa oportunidade de pegar uma linha de crédito do Unicred, e essa linha de crédito também já me passaram algumas informações relacionadas à educação financeira. Então isso foi bem inovador, bem diferente. Quando você tem o conhecimento, você tem confiança naquilo que faz. Então fica mais fácil você expandir, crescer, melhorar seus resultados, enxergar novos horizontes. Venha para a Unicred, aprenda mais sobre educação financeira e construa uma vida mais próspera. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a médica neurologista, a doutora Brunella Pupo. No programa de hoje estamos falando sobre Parkinson. Doutora Brunella, Parkinson tem cura? Quais as opções de tratamento da doença de Parkinson? Então, a doença de Parkinson, infelizmente, ainda não tem cura, mas nós temos algumas opções para o tratamento e para melhorar a qualidade de vida da pessoa. Inicialmente, a gente começa com medicamentos que são muito antigos, que são análogos daquela dopamina, que é a substância que ajuda no movimento, que pode melhorar o tremor e a rigidez do paciente. Existem algumas medicações que tratam mais especificamente o tremor, algumas que tratam mais especificamente a parte da rigidez. Então, avaliando o paciente, a gente vai saber se ele tem um predomínio rígido ou um predomínio tremoroso, e então a gente vai conseguir guiar o tratamento para melhorar a qualidade de vida do paciente. É interessante saber, então, que a gente vai ter a progressão e possivelmente o paciente vai precisar cada vez mais das medicações. E a gente chega a um ponto que as medicações começam a dar muitos efeitos colaterais. Dentre eles, a discinesia, que é quando o paciente faz alguns movimentos involuntários. E isso esteticamente e também para a vida do paciente é muito incômodo. Aí, visto os estudos e visto essa necessidade, foi criada a cirurgia do Parkinson, que é a colocação de um marca-passo, vamos dizer assim, nessa região cerebral que está alterada com menos dopamina, que vai fazer com que o paciente tenha menos tremor, menos rigidez e menos lentificação dos movimentos. Mas não é todo mundo que é candidato para essa cirurgia. Tem alguns critérios bem específicos. A gente precisa ter 4 anos do diagnóstico do tratamento. O paciente tem que estar bem tratado e aderindo às medicações, então tomando todas as medicações corretamente, e a despeito disso, ele tem que estar tendo sintomas ou efeitos colaterais. O paciente não pode ter nenhum sintoma neuropsiquiátrico e também não pode ter demência associada. O Parkinson algumas vezes evolui com a demência do Parkinson. Então, se a gente acaba pegando esse paciente já com uma síndrome demencial associada, o DBS, no caso, que é esse tratamento cirúrgico, não é tão indicado. E melhora muito a qualidade de vida do paciente.
Geralmente a gente indica, né? Então, nesses casos muito bem selecionados, e o paciente se vê livre ou com muito menos necessidade de medicação do que se fazia uso antes. Bem, doutor, e quando existe o histórico familiar, a partir de que idade a pessoa deve procurar um médico especialista? O ideal para os acompanhamentos neurológicos em geral é a partir dos 50 anos a gente fazer um acompanhamento. As pessoas que têm um parente de primeiro grau que tenha Parkinson, ao aparecer de qualquer sintoma que seja suspeito, então rigidez, tremor, alteração dos movimentos, já teria indicação anualmente ou a cada 6 meses de buscar o neurologista. Porque o Parkinson tem alguns mimetismos, tem medicações que causam sintomas que lembram Parkinson, tem algumas demências que causam parkinsonismo, que são sintomas que lembram Parkinson. Mas mais importante do que tudo isso é a gente falar sobre a prevenção. Não existe uma atitude específica que, né, seja a prevenção do Parkinson, mas tem estudos que mostram que pessoas que fazem atividade física regular, naquele caso aeróbico, 40 minutos por dia, 5 vezes na semana, que evitam o uso de álcool, evitam o uso de cigarro, que têm uma vida mais saudável, essas pessoas sim têm menos predisposição a ter o diagnóstico de Parkinson em algum momento. Doutora Brunella, tem se discutido muito o uso do canabidiol medicinal. Isso também se aplica à doença de Parkinson? O canabidiol vai mexer lá no sistema endocannabinoide. Ele não tem tanta ação no sistema motor, que é aquele da dopamina, substância negra e tudo mais, é outro sistema. Mas como a gente já tinha comentado, Parkinson, ele não é só tremor, não é só bradicinesia, ele tem sintoma neuropsiquiátrico, o paciente pode ter distúrbio do sono REM, e aí que entra o canabidiol. Nós não temos estudos robustos que nos autorizem a prescrever, né, o canabidiol, que é o CDB, que não é aquela parte alucinógena, né, da cannabis, mas em alguns seletos pacientes seria benéfico. Então ele ajuda a melhorar a qualidade do sono, ajuda no humor do paciente e principalmente na parte do comportamento. Então, quando o paciente que tem Parkinson evolui com a demência de Parkinson, diferente do Alzheimer, que a gente tem tratamentos que são guiados para isso, a gente precisa usar, né, de outras medicações que podem auxiliar. Então, em alguns casos bem selecionados, o CDB acaba sendo indicado. Bem, doutora Brunella, então, para finalizar a nossa entrevista, lá na minha introdução eu falei que o Parkinson não existe cura até o presente momento. Mas existe alguma forma de minimizar a doença de Parkinson? Então, a gente pode tirar, né, os fatores de risco. Os fatores de risco que causam malefícios são a exposição a agrotóxicos, então a população rural acaba tendo mais doença de Parkinson por conta dessa exposição, então evitar a exposição, ou quando se for usar um agrotóxico, né, ter o EPI, diminuir a ingesta de alimentos gordurosos, manter o colesterol no nível adequado, o exercício físico fundamental, então 5 vezes na semana no mínimo, e também a dieta. É interessante que tem alguns estudos que mostram que dietas que têm muita sobrecarga de ferro predispõem a ter Parkinson. Por isso a importância nutricional da pessoa, né? Então, se desde cedo a gente tiver um acompanhamento nutricional e uma dieta adequada, a gente consegue minimizar os riscos de ter diversas doenças de cunho neurológico, principalmente. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com a médica neurologista, a doutora Brunella Pupo. Doutora Brunella, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve. Toda semana uma entrevista inédita para você. E nós estamos em nome de Hospital São José, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, Urque Diagnósticos, Laboratório Búrigo, Fábio Canceler Clínica Integrada e Dr. Eduardo Martins Transplante Capilar. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred.
Unidos somos Premium. Urque Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Fábio Cancelier. Clínica Integrada. E Doutor Eduardo Martins. Transplante capilar. Restaurando sua autoestima a cada fio.